noite, meu senhor, minha senhora. Peço licença para entrar neste salão. Oh, boa noite, meu senhor, minha senhora. Peço licença para entrar neste salão. Eu canto e trago flores para enfeitar a caminhada. Providência divina que ilumina nossa estrada. Providência divina que ilumina nossa estrada. Olá, estamos iniciando mais um Passo Cultura e hoje vamos falar sobre a arte de criar e recriar textos. E para nos ajudar, a nossa convidada, a professora Rubira. Seja bem-vinda ao Passo Cultura. É um prazer estar aqui. Professora, a senhora é contadora de história, esteve na cidade de Embu Guaçu, participou da nossa Feira do Livro, né? E encantou toda a nossa população. Nós vamos falar bastante sobre literatura, sobre a contação de história, mas antes eu queria sanar uma curiosidade, né? Qual a diferença de história e história? Ah, que pergunta boa para você me fazer, porque isso costuma dar muita briga. Porque quando eu quis fazer o meu mestrado em narração de histórias, eu estava fazendo muita questão em grafar histórias. E encontrei alguns empecilhos, né, nesse sentido. Mas, para mim, era muito importante escrever essa história com E, né? Porque, muito inspirada pelo Guimarães Rosa, eu passei a acreditar que nós, seres humanos, somos feitos de histórias e histórias, né? E a história, para mim, ela tem essa conexão com esse E de eternidade, daquilo que nos eterniza. Eu posso dizer que o história ele trabalha com o lúdico? Sim, sem dúvida. É uma linguagem lúdica, sobretudo. Eu consigo dar a forma que eu quiser, né? Eu não dependo do passado para dar forma para esta história. Não, é um material que se presta a ser sempre atualizado e atual, né? Sem a gente precisar mexer muito, né? Na criação dele, ele já se presta. É uma brincadeira para mim. Contar a história, ouvir história é uma brincadeira. É um brinquedo, como se fosse um brinquedo invisível, a história, né? Mas eu brinco com ele também. Como as cantigas, como as canções, por isso que eu gosto sempre de dar uma mesclada no meu trabalho, trazendo algumas coisas populares e tradicionais. E aí eu achei muito importante colocar esse E, né? Contar histórias, contar e ouvir histórias, porque, para mim, as histórias também são importantes, são essas histórias com H, mas que tem a ver com essa hora, né? Esse H das horas que nos devora, né? E que nos faz finito. Então, acho que a gente precisa das histórias para ter contato com essa eternidade. Hoje a professora leciona na Faculdade FIT, Faculdade Itapecerica da Serra, leciona literatura. A professora tem por formação essa bonita ciência, né? Já é mestre e está aí pleiteando o doutorado, né? Como é que entrou história na sua carreira, professora? Então, foi um presente que o meu orientador, Marcos Ferreira Santos, trouxe para a minha vida, né? Ele é esse tipo de professor que é mestre e que consegue ver em você aquilo que você ainda não tinha visto. E ele viu em mim uma contadora de histórias e deu para mim essa oportunidade. Ele falou, você está em letras, você se preocupa com literatura infantil, você pesquisa. Vamos lá naquele grupo de crianças. Ele tinha um projeto chamado Carapuru e Mirim, numa comunidade, 1º de maio, ali em Carapicuíba. E a intenção era isso, nos reunir aos domingos e oferecer arte. Não só oferecer, mas também para eles fazerem. E faltava uma contadora de histórias. E ele disse, você. E eu fiquei assim, será eu? Ele, claro, você é uma contadora de histórias. Você vai lá e faz. E aí entrou e foi assim, foi uma grande modificação na minha vida, né? Eu sempre fui professora. Sou professora por opção e não por falta de opção. Adoro o que faço. Você tem vocação para essa área, né? Nossa. Não consigo me ver fazendo outra coisa. Deus me colocou nesse mundo para fazer isso. Teve identificação, né, professora? E aí, a narração de histórias ela veio para complementar o meu trabalho e, enfim, enriquecer a minha prática docente.
né, trazer um pouco desse lúdico, um pouco dessa alma, um pouco dessa eternidade para um trabalho que é tão difícil esse de dar aula.